Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre o nosso itinerário de virtudes, a conquista das virtudes, e hoje nós falaremos sobre as virtudes humanas. A gente já falou que nós temos as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Hoje nós falaremos um pouco mais como que essas virtudes cardeais elas se traduzem em virtudes satélites humanas, aliás, virtudes humanas satélites, e como que nós temos as virtudes de fato autênticas, construídas. Então segue nesse vídeo, acompanhe, e desde já eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bem? Então, virtudes humanas. Nós vimos nos nossos vídeos anteriores, no nosso vídeo anterior, que nós tínhamos lá algumas tendências temperamentais, hábitos rotineiros, um movimento causado por vaidade, ou até mesmo virtudes fogueira, quando a gente não tinha ali aquela autenticidade tão manifesta, tão autêntica, né? Então, o foco hoje é justamente falar ainda mais dessas virtudes humanas que são forjadas, que são frutos de um esforço autêntico. Nós víamos no primeiro vídeo dessa série aqueles materiais, a palha, o ouro. O que são então as virtudes? São um material de construção. Por isso que a gente deve ficar atento para consolidar muito bem elas. Nesse tempo nosso de itinerário formativo, a gente vai ver que não custa tanto essas virtudes, assim, financeiramente falando, mas que custa tempo, custa uma formação, custa ali o esforço para adquiri-las. Então, as estacas, como vocês sabem, costumam empregar-se em fundações profundas de grandes edifícios. Sobre elas, como base segura, erguem-se os pilares. E a estrutura toda assim se firma, garantindo a solidez da construção. Então a gente tem nessa perspectiva de que as virtudes humanas são como que essas estacas. Eu normalmente eu emprego com os meus pacientes de que o temperamento é como se fosse um alicerce. Né? Então a gente poderia fazer uma certa comparação dupla, porque as virtudes elas vão ser o verdadeiro fundamento, mas a matéria-prima é justamente o temperamento, aquilo que eu já tenho. Então, conhecendo o meu temperamento, sabendo que eu preciso chegar à maturidade, então sim, eu fundamentarei novas estacas de forma que aquela base anteriormente feita não dá a última palavra para a minha vida. Então por isso que é importante a gente estudar sobre o tema. As virtudes morais, então, são aquelas que enobrecem, que edificam o nosso apetite sensitivo, o nosso apetite realmente motriz para a vida. Então nós temos as virtudes morais, que dignificam o homem. Como indica seu nome, são virtudes de homem, que forjam o caráter e perfilam cada vez mais a personalidade, que modificam a personalidade, que atribuem qualidades à mesma. Platão, e na esteira dele muitos filósofos pagãos e cristãos, resumiam essas virtudes em 4, como já mencionadas: a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Então, à volta delas, nós temos outras virtudes que de certa forma, estão ligadas a elas e são o satélite. Então, você tem a coragem, a generosidade, a sobriedade, a amizade, a constância, a mansidão, a compreensão, a gratidão, a castidade, a estudiosidade, a laboriosidade, entre inúmeras outras. Então, quais seriam as características autênticas dessa virtude cristã?
são humanas e não sobrenaturais, ou seja, não são movidas ou conquistadas mediante a graça. Embora você possa contar com o auxílio da graça, mas o esforço humano ele é mais que indispensável. Então quer dizer que podem e devem ser vividas por qualquer ser humano, em qualquer época, cultura e latitude. Todas as pessoas são chamadas a ser virtuosas. Se dizemos que as virtudes humanas são comparáveis às estacas, que outras virtudes compararemos com os pilares? As virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade. Então, a virtude humana, as virtudes morais humanas e, acima, as virtudes teologais. Olha só que interessante. Por isso que eu sempre gosto de falar que a graça supõe a natureza. Ao mesmo tempo que a graça aperfeiçoa a natureza. Olha só que interessante, né? Então nós estamos aqui para ver esse movimento duplo do esforço do homem e também da graça de Deus que é atuante no homem. A doutrina cristã chama virtudes sobrenaturais aquelas que são um dom gratuito de Deus, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes são hábitos estáveis, não são inclinações temperamentais que eu me pego fazendo no automático ou que eu tenho, digamos assim, uma inclinação rotineira, uma certa disposição muito vaidosa mesmo, como a gente pode ver no último capítulo, né, no nosso último vídeo. As virtudes autenticamente são hábitos estáveis. O Catecismo da Igreja Católica expõe muito bem isso. As virtudes humanas são atitudes firmes, são disposições estáveis, são perfeições habituais da inteligência e da vontade. Eu gosto muito de falar que a inteligência e a vontade são as dimensões, digamos assim, imateriais do homem que regem todo o seu ser, ou que deveriam reger todo o seu ser. Olha só que bacana. Ou seja, não são traços, não são tendências instintivas ou espontâneas, como os traços do temperamento, como eu acabei de falar, mas devem ser adquiridas com empenho e esforço constante. Por isso, as virtudes humanas podem ser chamadas também de virtudes adquiridas. As virtudes não nascem feitas e embrulhadas, da mesma maneira que não nasce feito tudo que tem valor e requer esforço de conquista. Como por exemplo, ser um engenheiro eletrônico, um Scala de orquestra sinfônica. Scala, para quem não sabe, é justamente o rapaz ali que, né, o músico ou a musicista, que tem um papel de destaque, que tem ali uma habilidade, uma virtuosidade em seu instrumento. O instrumento acaba sendo como que uma extensão do próprio corpo dele, então é uma coisa muito incrível. Assim como um pesquisador ou um médico. Então, essas artes, a gente pode pensar assim, não são forjadas do nada, do de repente. Então, são conquistas dia após dia, com a longa espera paciente de um processo. Os que não lutam por ganhar virtudes constroem o edifício da vida sobre estacas de vidro barato e quebradiço. São frágeis, vulneráveis a qualquer impacto. E a vida tem muitos impactos. Só por conta disso, pensar que a vida tem muitos impactos, a gente poderia pensar quanto que a virtude da fortaleza é requerida a todo tempo. A coragem, a paciência. Eu trabalho muito com os pacientes esse ponto da paciência. Seja para vencer alguns vícios, para suportar momentos difíceis da vida, não normalmente de um transtorno, mas uma mudança que é muito impactante na vida mesmo, até mudanças significativamente boas.
Então a gente pode pensar nisso. Creio que você já conheceu no mundo do trabalho pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam categoria como especialistas, mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso, não podem edificar uma boa vida profissional porque não têm as estacas firmes das virtudes. Então a pessoa, ela é boa no que faz, mas como pessoa humana, ela deixa e muito a desejar. E o que dizer dos casamentos desintegrados, edifícios desabados, porque se baseavam em estacas frágeis, de vidro colorido, as da paixão, da ânsia do prazer físico e afetivo, do aconchego recebido. Mas não tinham as estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade e do ideal familiar. Olha só isso. Ou seja, as pessoas que vivem uma vida de virtudes têm só benefícios em sua vida pessoal, consigo mesmo, com Deus, no trabalho, no relacionamento conjugal. As virtudes regulam os nossos atos. As virtudes regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Por paixões, podemos entender aquilo que é mais instintivo nosso, as nossas emoções, que realmente tem a ver com a busca do prazer, muitas vezes. É muito clássica aquela afirmação de que o animal ele busca o prazer e foge da dor. Então pode ser que, entendendo isso, fica um pouco mais claro de como que para a pessoa virtuosa não é mais essa lei animal que rege ela, mas sim essa disposição estável que regula os nossos atos conforme aquilo que é bom, conforme a inteligência, conforme a nossa vontade. Vamos ficar agora num comentário inicial sobre essa frase, que exigirá um tratamento mais amplo. Por ora, basta dizer que não custa nada perceber que muitas vidas são condutas desreguladas, sem ordem nem sentido, improvisadas e pouco racionais. Parecem-se com um carro que perdeu o volante e os freios e se atira a rua abaixo. Então você imagina um carro ali cujo condutor ele está ali, ele está percebendo tudo o que está acontecendo, mas ele perde o controle, ele de repente ele troca o pé ali no freio e o acelerador, ou ele perde o freio, ele está numa descida, ele perde o controle. Imagina o desespero de tal vida, né? Que sorte infeliz. As virtudes, então, são elementos de construção de uma vida moralmente boa. Essa vida moralmente boa que, né, em nenhum instante aqui eu estou falando para você ser assim ou assado, mas o convite de todo itinerário formativo é que você veja benefícios nas virtudes. A princípio, falando disso, tentando mostrar que isso é bom. Claro que pode haver resistências ou outras, mas espero que até o final desse livro, dessa leitura, nós consigamos entender que há algo muito valioso e uma certa sede interna nossa de sermos virtuosos. Né? Então, o que é a palavra moral, como eu acabei de falar agora? Ela tem muito a ver com a palavra latina mores, que significa os costumes e comportamentos habituais. Portanto, a moral avalia os bons e os maus comportamentos. Sim, de fato existe algo bom e mal para o homem. Aquilo que está mais conforme a sua dignidade e natureza,
e aquilo que lhe fará mal. A gente não chama constantemente alguém que vai para a academia de virtude, ou que faz algum esporte. Mas outros hábitos nocivos, como a bebida, como o cigarro, a gente chama de vício. Olha só que interessante. Então tem muito a se levar em conta com a natureza humana nossa. Por seu lado, a palavra virtude também procede do latim virtus, que significa força, potência. Somente as virtudes, com a graça de Deus, têm a força, o poder, a capacidade de ordenar e governar a nossa conduta sem desvios nem desastres. Olha só que forte isso, gente. As virtudes propiciam domínio e alegria. Eu lembro de uma vez ter escrito um post, né, um texto, que depois se transformou em um post, que falava que o homem virtuoso é feliz e o homem feliz é virtuoso. A gente pode pensar nessa contrapartida também, né? Mas a gente vai entender um pouquinho mais a cada vídeo, a cada explicação, cada comentário, né? Há muitas coisas boas que desejaríamos fazer ou atingir e ficaríamos tristes porque não as conseguimos. Escapar do nosso domínio foi uma frustração. Entendamos com alguns exemplos. Por que será que fulano, que é inteligente e deseja muito passar num exame ou num concurso, fracassa sempre? Bomba atrás de bomba. Pode ser que tenha limitações intelectuais ou problemas psíquicos. Pode ser que tenha exatamente isso no caso, mas a maioria das vezes, e isto é o que agora nos interessa, não exatamente casos de saúde no caso, mas a maioria das vezes é que ele tem falta de constância, de perseverar em um bem, naquilo que é verdadeiramente árduo, da ordem do trabalho, da renúncia temporária a certos prazeres, lazeres, desse necessário espírito de sacrifício. Ou seja, por falta muitas vezes de virtudes humanas. Essas pessoas elas labutam, mas ainda falta algumas virtudes para alcançá-las. É para alcançar os seus objetivos, né? Evidentemente. Por que será que Cicrana, que queria muito manter-se calma, não ralhar o tempo todo com os seus filhos, não ficar brava com eles, não atazanar o marido com queixas, não consegue? Por que será? Porque além de pedir pouco aos filhos de Deus, aqui está a graça, né? Não se esforçou como devia para ganhar as virtudes necessárias. A paciência, o controle da sua língua, da firmeza serena, da tolerância, etc. Em poucas palavras, essa cicrana ela poderia crescer e muito no autodomínio, na temperança, na fortaleza também. Então, quem não luta, quem se contenta com a simples boa vontade e a improvisação, torna-se palha arrastada pelos ventos do desejo, do prazer, do capricho, do egoísmo ou das circunstâncias. É dominada, como que amarrada mesmo, por eles, e nunca alcança a alegria que almeja. Ou seja, a pessoa ela está num ponto que ela vê um descontentamento, mas o que exatamente precisa ser feito? A resposta para isso é justamente a aquisição das virtudes, a conquista das virtudes. Entende-se por isso que o catecismo afirme: pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem e que acrescente: as virtudes humanas forjam o caráter, forjam a personalidade de quem é livre e senhor de si mesmo. Vou repetir essa parte. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem e que acrescente: as virtudes humanas forjam o caráter, forjam a personalidade de quem é livre
e senhor de si mesmo. Então, como eu falava agora há pouco, as virtudes, ela tem benefícios, digamos assim, de repercussão pessoal, consigo mesmo e para com Deus, nos nossos esforços para melhorarmos o nosso trabalho, em nossas relações conjugais, se porventura você tem um relacionamento, ou se você está em um relacionamento. Porque até mesmo num relacionamento, num trabalho, nós queremos ver resultados, mas a gente não consegue muitas vezes, por essa disposição, por essa ignorância, enfim, um desconhecimento da necessidade de aperfeiçoarmos as virtudes. Virtudes humanas morais que justamente nos concedem uma liberdade para a prática do bem a qualquer tempo. Então eu aciono a minha vontade e ela está disposta. Ela pega rápido, digamos assim, né? Se a gente fizesse uma comparação com um carro novo, que está em bom estado de conservação, né? Mas se você pega ali um carro que está num tempo frio, está a etanol ou álcool, ele demora para pegar aquilo, né? Para ligar, para dar partida. Então, as virtudes humanas, cardeais, que a gente viu agora, são atos, justamente atos moralmente bons e disposições estáveis. Não que é uma questão de temperamento, uma inclinação temperamental, ou até mesmo algo que se vira rotineiro, mas algo que eu quero de fato. Há um ato de vontade e liberdade, inclusive. Então eu espero que você tenha gostado dessa formação de hoje, dessa importância da formação humana, das virtudes humanas, a fortaleza, a justiça, a prudência e a temperança. E ao lado dela as virtudes humanas satélites, como que suas filhas no caso, né? Então eu espero que você tenha gostado e entendido. Comenta aqui embaixo, compartilha e se inscreve para receber o vídeo, né, para ser avisado de cada lançamento novo nosso, tá bom? Até o próximo vídeo.